E nós estamos de volta ao vivo com o programa Ver Mais. Eu recebo aqui o Dr. Marquesan, Jorge Marquesan Júnior, é isso? Isso aí. Nome forte, né? Nome imponente. Gaúcho, de Cruz Alta, mas agora está atuando aqui em Chapecó também, né? Há 1 ano e meio. Isso, doutor? Isso aí, há 1 ano aproximadamente aqui em Chapecó. E é vice-presidente da OAB também. Lá em Cruz Alta, lá em município de Cruz Alta. É. Bacana. Hoje nós vamos falar de inventário, é isso? Isso aí. Dá dor de cabeça, né? Depende da... Se o negócio não for bem resolvido, olha que eu não conheço uma família que não tenha dado uma confusão. Primeiro, o que é um inventário? Vamos explicar para o pessoal de casa. Primeiramente, obrigado, Thiago, pelo convite, estar aqui e uma boa tarde a você e a todos os telespectadores. Inventário nada mais é que um conjunto de patrimônio deixado por um de cujos. O que seria isso? Um morto. Ponto. Ok, e daí isso tem que ser dividido então aos... Aí vem as modalidades de inventário. Ele pode ser feito de algumas formas. O inventário propriamente dito, o arrolamento, que existem 2 formas, e ainda um inventário hoje, já pela legislação mais moderna, um inventário administrativo ou cartorário, chamado de extrajudicial. Ok, como que se procede esse inventário? Bom, primeiro tem que ficar claro quem que vai herdar o quê, não é? Exato. Para chegar aí, vamos dizer assim, um conjunto de bens que fica de cujos do morto, ele é chamado de espólio. Esse espólio ele é administrado pela cônjuge superstite, chamado em direito. Mas ele nada mais é que a cônjuge, né, viva, enfim, e aí ela administra essa massa. Geralmente ela é nomeada como herdeira, inventariante, e aí ela recebe a meação, né, que é a metade desse patrimônio, e a outra metade é dividida aos demais herdeiros. Descendentes, não tendo descendentes, ascendentes, não tendo ascendentes, colaterais. Colaterais é o quê? Irmãos. Por exemplo, vamos lá, eu sempre gosto de citar o exemplo que eu acho que fica mais claro, né? Enfim, a mulher ficou viúva, tá? O marido tinha filhos, não tinha filhos, tá? E aí, então, tem lá o patrimônio para ser dividido. Então, vai para a esposa. No caso de não ter filho, vai para os pais. Aí a outra metade, a outra metade vai aos ascendentes. Aos né? ascendentes. Descendentes, ascendentes. Isso, ascendentes, vai aos pais. E se não tem pais, aos irmãos. E se nada disso acontecer, vai para o Estado? Exatamente, também chamada como herança jacente. Não tendo família, né? Ele automaticamente vamos dizer assim, absorvido para o Estado. Mas aí a esposa não pode ficar com tudo? Não, mas aí não tem esposa, não tem ninguém para deixar. Só vai para o Estado quando não tem ninguém. Inclusive não tendo cônjuge ou companheira, né? Ou então, esses casos, por exemplo, o inventário, ele pode ser substituído, por exemplo, por testamento? Ele pode, tem uma parte que pode ser destinada a testar, né? Ele pode ser, enfim, testado para alguma finalidade ou ainda um legado, onde o testador ele deixa, né, para alguém ou para alguma finalidade. Por isso, legado. Por exemplo, destinar tal casa para um abrigo de menores, enfim, ele pode deixar isso através do testamento. No caso que quando tem muitos filhos, né? São vários filhos, fica primeiro a esposa, né? E depois o restante dividido entre os filhos, em partes iguais. Em partes iguais. Mas isso não pode ser desfeito até a esposa morrer, por exemplo, ou não. A parte dos filhos. Tá, foi dado, ok, né? Foi distribuído. Mas só fazendo um parênteses, Thiago, ele só é dividido ao final. Ou seja, primeiramente pega esse espólio, pega esse bolo de patrimônio e paga-se tudo, paga-se as dívidas, né? Paga-se imposto e o que sobrou, o patrimônio líquido, ele é dividido. Metade à esposa e o restante aos herdeiros, filhos. Ok. Boa tarde, Thiago. Gostaria de saber se existe diferença no imposto sobre o inventário se os bens forem transferidos todos para a mãe em relação a ser dividido aos herdeiros, aos filhos. A questão do imposto ITCMD, o imposto causa-mortes, né, também conhecido, ele incide da seguinte maneira. A meação, que é da cônjuge, da mulher, ele não incide imposto, uma vez que é lógico, né? Ele não poderá incidir novamente um dia que a mãe vier a falecer. Então, a meação, ela não paga imposto.
e ao restante do patrimônio que vai aos descendentes, enfim, ou no caso ascendentes, se não tiver descendentes, isso é tributado pelo Estado. Para quem já tem, por exemplo, usufruto, pode dar problema? Como assim? Não. O que acontece? O patrimônio, quando a pessoa morre, ele é como eu expliquei, ele é um bolo. E tem que vir para esse bolo para depois ele ser partilhado. Tá? Tá. Às vezes tem problemas que não consegue fazer inventário. Tem alguns problemas. Por exemplo, alguns irmãos não concordam. Por isso existem as modalidades de inventário. O inventário, vamos dizer, mais conhecido, tradicional, é o feito via judicial. E aí esse cumpre alguns requisitos. Mas existe hoje, além do extrajudicial, o arrolamento, onde todo mundo concorda, vai lá, divide de forma amigável, o juiz homologa e nada mais isso, e está pronto, divide o patrimônio e encerrou. E o inventário onde tem um menor, por exemplo, onde tem um incapaz, esse precisa, além da chancela do juiz, a intervenção do Ministério Público, onde ele é o fiscal da lei. Então ele vai fiscalizar, né, para que onde essa partilha não tenha vícios, defeitos, enfim. Então ele tem que ser feito dessa maneira. Então alguém não quer concordar, bom, aí tem intervenção, se existe menor ou incapaz do Ministério Público, senão o próprio juiz vai decidir isso. Eu tenho 2 casos na minha família de inventário, sempre dá um pouquinho de dor. Lá na casa do meu pai nunca mais vão resolver, né? Isso que é só uma casinha lá, que era do meu avô e da minha avó, não vai ter jeito da galera resolver. E eu tenho caso também na minha família do meu irmão que morreu de acidente de carro, um ano e meio, 2, e até por isso que a gente dá esses exemplos e também traz esse assunto à tona. A minha cunhada, eles não tinham filhos, né? E aí então ficou uma parte para o pai, né? Ela fez tudo certinho, e outra parte para ela. Essa parte, por exemplo, que quando fica... Aproveitando, se ele tivesse filhos, né, eles iam representar eles, por representação se chama. Então eles iam, por representação, ganhar a quota parte deles. A porcentagem que ele teria direito seria dividida entre os filhos deles, caso houvesse filhos. Caso houvesse. Não, como não tem, então são os ascendentes. Aí essa forma de pagar tem que ser em dinheiro ou é em bem? Aí que tá. Tem alguns casos que não se chega a esse acordo, a esse consenso. Às vezes tem dinheiro e tem patrimônio imóvel, por exemplo. Aí não se chega a esse consenso, inclusive pode ser feita a venda judicial, né? Ou algum dos herdeiros adjudica esse bem, né? Mas tem um outro que também gostaria de ficar com esse bem. Aí se promove uma licitação. Legal. Nós vamos a uma ligação ao vivo para falar com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É Marilise. Oi Marilise, tudo bem? De que bairro ou de que cidade você está? Chapecó. Chapecó. Seja bem-vindo ao nosso programa, pode fazer a sua pergunta. Alô? Eu gostaria de saber, assim, a minha mãe faz 20 anos que é morta. Sim? E o meu pai faz 12 anos. A gente tem bastante terra e não foi feito inventário. Como é que eu devo proceder? Fazer para fazer esse inventário? Legal. Vocês são quantos filhos? Quantos filhos? Alô? 8. 8. É bastante gente. E aí, doutor? Todo mundo sendo maior e capaz tem a possibilidade de fazer ele extrajudicial, ou seja, e em conjunto, né? Aproveita e faz o inventário já do pai e da mãe, no caso da nossa telespectadora. Então eles podem se dirigir a um cartório, acompanhados de advogado, né? Ou um advogado que represente todos, ou cada um, enfim, pode ter o seu, e chegando lá vai se fazer essa partilha do bem, no caso terra ou terras, enfim, vai ser partilhado esses bens, desde que seja amigavelmente. Pode ser feito via cartório. Perfeito. Eu só vou pedir para os telespectadores que estão ligando no WhatsApp, que a gente não tem como atender ligação no WhatsApp, tá bom, gente? Então, assim, ó, não tem como ligar no WhatsApp. Pode ligar aqui na emissora, ó, que nem a Marli ligou pra gente, nós respondemos. Mas aí é no 3319-2500. No WhatsApp não tem como ligar, porque senão daí acaba atrapalhando, inclusive, a nossa interatividade que chega aí através da escrita, tá bom? Então, se quiser participar, vai ser um enorme prazer, mas liga no telefone fixo. Boa tarde, Thiago. Meu marido sofreu um acidente e veio a falecer. Mas nós não tínhamos papel nenhum que nós estávamos juntos. Tipo, nós estávamos amaziados, que é o juntado, né? Só eu tenho direito a alguma coisa ou não? Complicado isso aqui, né? Aliás, né, doutor? É uma boa hora nós falar sobre direito preventivo, né?
para as pessoas evitar esse tipo de dor de cabeça. Por exemplo, deixar as coisas às claras. Quando é relação estável, quando não é. Porque, né, querida, a gente está disposto aí, está todo mundo propenso a morrer a qualquer momento. Então, nesse caso, doutor, obrigado, Nesse Maurício. caso, ela provavelmente, pelo que ela relatou aqui no WhatsApp, enfim, é que ela teria uma união estável, né? O pessoal usava os termos antigos, seria esse, amaziado, juntado, enfim. Se ela construiu onerosamente, ajudou a construir esse patrimônio, ela vai ser, além de meeira, ela vai ser herdeira caso tenham filhos. Mas como é que prova, tá? por exemplo, essa contribuição? A declaração, tu diz da questão da união estável? Não. Como é que prova que ela ajudou a construir o patrimônio? Aí ela vai ter que de alguma maneira provar, ou seja, compraram juntos um imóvel, ou ela tem prova de que ela ajudou a comprar esse imóvel. E aí vem umas demais questões da união estável, que são provas, contas de titularidades em conjunto, filhos em comum, enfim. Entendi. Alô, Tere, boa tarde, está na linha. Boa tarde. Tudo bem, minha querida? Da onde ou de qual cidade? Eu sou aqui de Chapecó mesmo. Qual bairro? É Colina do Sol. Colina do Sol, minha querida. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber assim, Thiago, quando se tem um filho só, tem necessidade de você fazer algum testamento, alguma coisa para deixar seus bens? Legal, né? Boa pergunta. Nesse caso, tendo um filho só, inclusive vai ser feita a adjudicação desse patrimônio. O que significa? Na verdade é um inventário onde ele só tem um herdeiro, então Tipo ele vai automático. vai adjudicar os bens, mas precisa obviamente fazer. Fazer. Legal, gente, eu já pedi para não ligar no WhatsApp, se quiser, faz que nem a nossa amiga Tere também que ligou aí pra gente, tá bom? Vamos continuar respondendo o pessoal aqui. Oi, e quando a pessoa morre e convive junto com uma pessoa, mas não tem documento nenhum que prove? Ó, viu o que acontece, ó? Se o pessoal continuar ligando aqui no WhatsApp, nós vamos ter que parar com a interatividade. Quem sai perdendo, sem dúvida nenhuma, é o telespectador. Se quer participar ao vivo com a gente, pode ligar no 3319-2500, mas não no tablet, porque a gente não tem como atender, tá bom? Vamos lá. E quando a pessoa morre e convive junto com uma pessoa, mas não tem documento nenhum provando, isso ela tem direito a alguma coisa? Na verdade, o conjunto probatório, Thiago, ele às vezes não é documental, mas ele é testemunhal, né? E para isso ele vai ter a oportunidade de provar esse vínculo com essa pessoa para posteriormente ser herdeiro ou meieiro, enfim. Pode ser transferido tudo para a mãe havendo a concessão dos herdeiros ou existe a obrigatoriedade em ser repassado aos filhos? Não que seja obrigatório. Na verdade, tendo o cônjuge pode ceder, os herdeiros podem ceder, e aí paga-se o tributo e acaba podendo fazer sim. Até uma renúncia ao patrimônio, que seria, né, ganho, enfim. Quando a pessoa que morreu tem um carro financiado no nome dela mesma, eu devo pagar ou como fica? Isso entra no inventário? Inventário é isso, é aquilo que eu disse, é o bolo que se forma. Aí pega o patrimônio, paga-se as dívidas, depois paga-se os tributos e do líquido se partilha. Legal. Mais uma participação ao vivo no 3319. Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? Você fala de Chapecó? Sim, eu sou do bairro EFAP. Olha só, a EFAP, adoro o bairro EFAP, sempre nos dá muita audiência aí o pessoal do EFAP. Pode fazer a sua pergunta, minha querida. Assim, o meu namorado, a mãe dele é lá de Quilombo, e o pai dele faleceu há 2 anos, só que tem um irmão de menor, e são em 4 irmãos no total. Como que faz essa divisão? Tem que esperar ele fazer a maioridade? E aí, doutor? Eu não entendi só... Então, eles têm 4... O sogro dela, no caso, faleceu, tá? Então, eles são 4 irmãos, só que um é menor de idade. E os outros 3 já estão tudo... Automaticamente, quando eu frisei antes, tendo um menor de idade, vai ter que ser feito judicial, por não poder fazer cartorário em função do menor ou incapaz. Os bens vai ser partilhado metade a ela, né? Era o esposo dela, desculpa? Não, o namorado. O namorado. Né? Se eles tinham união estável, que provavelmente teriam, pelo, né, o que ela acabou relatando, a divisão é metade a ela e o restante dividido entre os herdeiros. Se são incomuns, ela vai ganhar a mesma quota parte que os outros ganharam. Quero agradecer muito aí a participação da nossa telespectadora. Tem o pai morto há 20 anos e irmão, e a mãe não quer ajudar a fazer o inventário e não tem como vender e repartir. Como proceder? A Silvane. Ela não tem como vender o patrimônio, é isso? Isso.
Na verdade, é aquilo que eu repito o que eu falei antes. Nesses casos onde não tem como repartir, tem que ser feita uma venda judicial para que, se não dá para dividir o patrimônio, sim, que alguém não concorde em ficar com uma porcentagem sobre aquele patrimônio, se transforme ele em dinheiro. E aí, transformando ele em dinheiro, partilha-se o dinheiro. Carmen do São Pedro tem os 5 filhos, quer saber se pode dividir o patrimônio entre 2 que moram com ela e que não têm terreno. Não. Não, né? Não. Ele tem que ser partilhado em cotas iguais, a não ser se o filho for deserdado por algum motivo. Nós temos um caso famoso, que era aquele da Susana von Richthofen, lembra? Um caso, se fosse Sim. um caso daqueles, ela ia ser proibida, entre aspas, de receber esse patrimônio, né? Através de um processo judicial também. E daí, né, Carmen, os outros 3 correram atrás, os outros 2 também podem ir, né? Se Exatamente, não tem terreno, né? Vamos lá, então. Claro que a gente não sabe da situação aqui para falar, né? A gente fala porque tem boca, né? E a gente fala, né, Thiago, num contexto geral. Isso, num Esse contexto caso geral, aqui, às vezes chega, a pessoa que está lá do outro lado não entendeu muito bem a explicação, que a gente fala também num contexto geral. Às vezes o caso tem que ser um pouquinho personalizado. Individualizado para atender o caso concreto. Bacana. A Aline está com a gente na linha. É a Aline, né? Amanda, desculpa, Amanda. Boa tarde, Amanda. Alô? Alô? Tudo bem, minha querida? Você fala de que bairro? Eu falo de Chapecó. Qual bairro? É o bairro Seminário. Bairro Seminário. Minha querida, pode fazer a sua pergunta, então. Então, é assim, Thiago. O meu pai e a minha mãe se separaram. E nessa separação, meu pai teria que pagar a parte da minha mãe. E ele não tinha. E eu acabei comprando e pagando para ela. E hoje eu moro na metade do terreno, construí minha casa, porém eu tenho um outro irmão. Como que fica isso daí? Isso aí é um probleminha, né? Aqui nós nós estamos fugindo um pouquinho, nós estamos falando em inventário, aí nós não temos um morto, um decujus, né? Aí nós estamos falando em separação, divórcio, enfim. Seria Mas um isso outro também tema. atrapalha muito o inventário, né, doutor? O senhor acaba atrapalhando no futuro, caso venha a faltar, porque onde um ajudou a comprar já não é um patrimônio exclusivo do morto. Não sendo um patrimônio exclusivo do morto, do decurso, obviamente não vai ter que ser partilhado. Então já é uma questão aí, né, que fica um pouquinho à margem aqui da questão do inventário. A dona Terezinha do Parque das Palmeiras, ela diz que é viúva há 5 anos, fez inventário 50% com ela e 50% para os filhos. Posso vender o que ficou comigo e o que ficou com os filhos? Automaticamente, após ser feita a partilha dos bens, cada um ganha o seu título, né? Recebe o bem, vai até o cartório registrar e é seu. Faz o que quiser, vende, enfim, é seu, após partilhado. Ivanir do Passo dos Fortes. Minha irmã e cunhado faleceram, deixaram 3 filhos, deixaram contas atrasadas. Quero saber se a dívida morre ou alguém tem que pagar. Um tema importante isso, Thiago. O patrimônio, ele vai vir aos herdeiros até o montante que ele sobre, que ele seja líquido, ou seja, paguei as dívidas, sobrou, é partilhável. Isso eu já disse. Só que acontece uma outra situação. Ele é partilhável só o líquido, ou seja, eu vendi a casa e a casa foi vendida por 100 mil e nós tínhamos 110 mil de dívida. Ela é ao limite do patrimônio, ela não alcança os herdeiros a dívida. Ou seja, eu não herdo dívidas, certo? Eu não herdo dívidas do meu pai, da minha mãe, eu herdo somente o líquido que sobrou. Né? E para isso existe, inclusive, um inventário que se chama inventário negativo. Ele não está previsto na legislação, mas ele já existe doutrinas e jurisprudências que são julgamentos, que é para quem aquele que, vamos dizer assim, pôr um limite na dívida. A gente não tem mais patrimônio, está aqui o inventário negativo. Por exemplo, eu tenho apartamento financiado, se eu morrer amanhã, entendeu? Esse apartamento automaticamente volta para o banco ou fica para os meus pais? Depende a cláusula. Depende da cláusula, se tiver uma cláusula, né, de seguro, enfim, né, o seguro prestamista, ele acaba sendo quitado. Quitado. Né? Alô, boa tarde. Oi. Com quem eu falo? Com ele mesmo. Tudo bom, minha querida? Que bairro ou que cidade? Bairro Alvorada, Chapecó. Bairro Alvorada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Por gentileza, pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é assim,
Os meus pais faleceram, ele faz 18 anos e a mãe faz 4. Aí a gente somos em 12 irmãos. Tem 3 que não querem vender a terra, né? E o resto querem vender. O que eles podem fazer? Olha, boa pergunta. Ao todo são quantos irmãos? São quantos? 12. 12. 3 não querem vender a terra. Isso. Esses 3 por um acaso moram lá na terra? Plantam alguma coisa lá? Não, a terra não tem ninguém morando em cima. Ai, que chatos. Vendem de uma vez, né? Pra ganhar um dinheirinho extra. Bom, mas isso não é da minha conta, né, amiga? Isso, com certeza, né? Isso não é da minha conta, é só uma sugestão. Mas e aí, qual que é a probabilidade? Na verdade, acontece o seguinte, pega-se o patrimônio, como tem 3 que não querem vender ou fazer ele extrajudicial, que seria um modo mais rápido, mais fácil, acaba sendo pro judicial, porque tem 3 que não querem, certo? Então faz o que lá? O juiz vai acabar decidindo a partilha e eles não vão ter vez. Ah, mas eles não querem, eles querem ficar com a terra. Bom, eles podem dar uma contrapartida em dinheiro e ajeitar essa partilha para eles poderem ficar com esse bem. Ou seja, compra parte daqueles que quer vender a terra. Pode fazer a cessão de direitos, comprar dos irmãos. Agora, não tem condições. Automaticamente, e os outros também não têm condição de comprar a parte dele. O juiz vai decidir pela venda desse bem e vai partilhar o dinheiro. Então, minha amiga, ó, os outros que querem vender, ó, taca a ficha. Olá, um dos herdeiros pode ser beneficiado mais do que o outro quando o pai morre? Não, né? Tem que ser partes iguais, a menos que seja deserdado, né? Isso aí. Oi, Thiago, gostaria de saber, meu marido faleceu e nós construímos a casa juntos e a ex-mulher dele mora na casa. Eu tenho o direito da metade, mãe querida, aqui não sei. Aí nós estamos falando novamente no tema união estável, que eu te sugiro em outro momento isso, a gente... E o marido morreu, mas só que assim, mas tipo, nós construímos uma casa juntos. Essa aqui seria até legal, porque... Daí construíram para ex morar? Pois é, ficou a intenção, o que dá a entender é isso, né? Porque se a ex está morando lá, se acampou lá, é porque é alguma coisa de algum caroço nesse pegar algum tem, detalhe né? melhor aí para responder esse questionamento aí. Oi, Thiago, boa tarde. Somos em 7 filhos, 2 moram já em cima do terreno. Se os pais virem a falecer, como ficaria a divisão? É o problema lá na casa do meu pai. Tem que fazer o inventário do valor do terreno, pelo menos, e daí vender e quem é isso, né? E partilhar. Não é porque mora em cima que ele vai ser mais beneficiado do que os demais. E não tem essa, né? Construiu lá sabendo que é de todos também, né? Ele vai ter que provar daí que eles que construíram, que não foi dinheiro, né? Mas aí no caso a casa, tudo bem, eles podem ter construído com o dinheiro deles, mas o terreno é de todos. O terreno é partilhável aos todos os herdeiros. E aí tem que saber o valor do terreno, vender. Aí vai para avaliação, enfim, o Estado avalia, né? Isso aí é a pior coisa. Aliás, eu sugiro para todo mundo que eu tenho problema na minha família disso, não construa em terreno do pai e da mãe, a menos que haja um consenso, ou que o inventário já esteja sido feito, ou que compre... Tem que encerrar? 1 minuto? Ou que tenha alguma coisa, porque assim, ó, é a pior bucha, porque quando tá todo mundo vivo, todo mundo... Beleza, bastou morrer um, que aí o negócio começa a feder. Na verdade, é mais ou menos por aí. Doutor, muito obrigado. Ficou muita pergunta ainda para a gente responder, porque é um assunto muito bacana. Muito polêmico. Muito polêmico, interessante, mas o senhor volta nos próximos dias aqui, tá joia? Obrigado, Thiago. Obrigado. Tudo é bom, sucesso, parabéns pela sua explanação aqui. Obrigado. Gente, amanhã tem gastronomia aqui no nosso programa. Beijo, até lá, se Deus quiser.